Então, eu coloquei o título aqui, salvação, vírgula, condenação e galardão. Porque sempre que se fala de galardão, nós precisamos abordar o mais importante de tudo. Antes do galardão, o que nós temos que ter base firme no coração? E eu acho que todos que estamos presentes aqui, temos isso bem claro, né? Que é a salvação. Mas tem uns versículos aqui que eu queria repassar com os irmãos, que eu coloquei, é lógico, tem muitos mais, né? Só foi apenas para nós considerarmos e os irmãos podem até interromper se tiver alguma dúvida ou alguma coisa. Oi? É só um spoiler. É, exatamente, porque são muito mais, né? Efésios 2:8-9, está aqui se os irmãos querem acompanhar também, ou quiser anotar ali também alguma coisa, né? Porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. E a pergunta que eu faço para os irmãos, o que é o dom de Deus aqui? A fé ou a salvação? Você vê o que é interessante, né? Dentro da linha calvinista, esse versículo aqui, ele é falado assim, né? Que o dom de Deus é a fé. Você vê? Mas se nós lemos corretamente, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, mediante a fé, o que acontece com nós? Nós somos salvos. Isto é dom de Deus. Você está vendo agora a diferença? Bem de vós. Porque a graça é em Cristo. E nós somos ser salvos pela fé, mas em Cristo. Isso. Mas alguns irmãos leem que o dom de Deus é o quê? A fé. Mas o dom de Deus é o que, irmão? É a salvação. Viu? Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação é obra exclusiva de quem, irmãos? De Deus. Não tem participação nossa. Não tem obra nossa, tá? Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Que versículos claros, né? Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pelas obras. Não, pela fé. Eu estou falando assim para a gente ratificar, né? Justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Olha que interessante isso aqui. Romanos 4:3-5. Pois o que diz a Escritura, irmãos? Abraão criou a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aqui vai dar um exemplo, né? O que trabalha, o salário não é considerado como um favor. Porque você trabalhou, né? Trabalhou 30 dias. Quando o patrão te dá o dinheiro do teu salário, ele está te dando um favor ou está te pagando o serviço? Está te pagando serviço. Está vendo? Então ele está fazendo uma comparação aqui. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que o justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída ou imputada como justiça. Está vendo? Então, mostrando novamente que a nossa salvação é uma obra somente de Deus. Não tem participação nossa, né? Gálatas 2:16. Se algum irmão quer ler. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Isso aí, muito bom. Então aqui só um pequeno resumo, né, que nós fizemos abordagens bem simples. Como tem bastante versículos, a gente vai prosseguir, né? Eu coloquei um subtítulo aqui. A pergunta é, Deus vai nos julgar de acordo com as nossas obras? Não. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Quem lê? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Vocês repararam, irmãos, que aqui não diz bem e mal? Bem ou mal. Você vê a diferença? Porque, sabe por que eu pergunto assim? Por que eu falo isso? Porque o conceito é assim. Eu venho, por exemplo, do grupo ensinamento que dizia assim, bem e mal. É como se fosse quando você vai diante de Deus, ele está com uma balança. Já viu isso aí, essa figura? Que pesa mais? Que pesa mais, o bem ou o mal, né? Sim. Então,
Nós pensamos que o juízo de Deus, ou na casa de Deus, é o bem e mal que nós praticamos. Mas aqui não está dizendo isso. Está dizendo bem ou. Não tem como você praticar duas coisas. Aqui não é bem e mal. É bem ou mal. Então, aqui, ó, é interessante. Vou ler de novo agora, com essa perspectiva. Porque importa que todos nós, eu pergunto, quem é esse todos nós? Se nós lermos depois em casa, podemos até ler o contexto, está falando dos Coríntios aqui. Importa que todos nós que somos crentes compareçamos perante o tribunal de Cristo. E como sabemos que são os irmãos que vão comparecer diante do tribunal de Cristo? Porque somente os ímpios vão comparecer diante do tribunal de Deus, do trono branco. Capítulo, vocês podem colocar ali do lado, né? Tá os versículos aqui, mas é só para vocês diferenciar. É o trono branco, né? É o trono branco, coloquei. Então aqui está dizendo que compareçamos. Que tempo é? Compareçamos, presente? Não é presente? É. Presente. Ué, mas o tribunal de Cristo, o pessoal pensa assim, né? Que o tribunal de Cristo é quando ele vier nas nuvens. Não tem nenhum versículo, irmãos, que nos mostre que o tribunal de Cristo é quando ele vem. Nós sim, temos o trono de Deus, que ele vai fazer, o trono de Jesus Cristo em Mateus capítulo 25, né? Versículo 31. Podemos ir lá. Vamos lá, só para esclarecer bem isso aqui, né? Bem interessante esse versículo. Mateus 25, versículo 31. Esse aqui, quando ele vem. Nós participamos num grupo que dizia que o tribunal de Cristo era nos ares, né? Sim. É. Por que eles diziam isso? Porque tem um versículo em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós, os vivos, encontraremos o Senhor nos ares e estaremos com Ele para sempre. Não nos ares, estaremos com Ele para sempre, não nos ares, né? Mas uma visão pré-tribulacionista diz que ali nos ares vai ter o tribunal de Cristo. Só que não tem nas Escrituras. Se nós procurássemos, não vamos achar. O que nós achamos é o tribunal de Cristo quando Ele vier. Ó, versículo 31 do capítulo 25, olha que fala. Pode ler, algum irmão? Eu estou em outro texto. Abri outro texto. Viu outro. Ah, tá bom. Pode ler, irmão. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Isso. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Repare, irmãos, que aqui, quando o Senhor vier, disse que ele vai juntar o quê? As nações. E ali, quando ele junta as nações, vai separar as ovelhas. E eu pergunto para os irmãos, quando o Senhor vier, vai sobrar nações? Não. Sim, a Bíblia está falando. Nações. Mas se são nações, são pessoas que já ressuscitaram ou são pessoas que sobraram da grande tribulação? Sobraram da grande tribulação. Por quê? Porque uma pessoa que ressuscita dos mortos, quando ele vier, é primeira ou segunda ressurreição? Primeira. E uma ressurreição, a primeira ressurreição é no início do milênio ou no final? Ela sabe. No início. Então, se é no início a ressurreição dos mortos, é ressurreição para a vida. Então, aqui, quando o Senhor vier, diz que os anjos estão com ele. Mas quem mais está com eles? Os santos. Seus santos. Ele fala que primeiro vão ressuscitar, né? Isso. Depois a gente Isso. vai se encontrar com ele nos ares. Por Isso. isso que vai ter a segunda ressurreição, né? Os que não morreram em Cristo Sim. vão ressuscitar, mas para a morte de Para novo, juízo. Para juízo. Exatamente. Eles vão experimentar a segunda Isso. morte, né? Por que eu estou abordando isso, irmãos? Porque o tribunal de Cristo não é nos ares e não é também onde?
Aqui na terra, não é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para as nações que sobraram. Mas então, se nós voltamos lá, 2 Coríntios de novo, né? Quando e onde é esse tribunal? Não é interessante? Ó, que coisa, né? Olha, vamos de novo. Porque importa que todos nós compareçamos. Que tempo é? Presente. Perante o tribunal de Cristo. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Para nós entendermos claramente o que é o tribunal de Cristo, nós precisamos entender o que é o bem e o mal. Então, não é bem e mal. É bem ou mal. Então, aqui nós vamos entender. É Romanos 2, 5, 9. Quem lê? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumuladas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e a angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Aqui tem uma distinção bem clara, irmão. Vida eterna aos que perseveram, tá vendo? Em fazer bem e mal. Fazer o bem. Tá ficando mais claro, ainda não deixou claro, mas aqui tem uma distinção. Somente aqueles que estão praticando o bem vão poder participar do quê? Da vida eterna. Quando que é a vida eterna para nós? Sim, nós já temos a vida eterna, né? Nós temos a vida eterna ou não temos? Sim. A Bíblia diz categoricamente que nós somos filhos de Deus pela fé. E a vida eterna está onde? Em Cristo. Está em Cristo. Está em nós ou está em Cristo? Em Cristo. Quando é que nós vamos ter a manifestação da vida eterna? Só quando Ele vier. Então, os que perseveramos em fazer o bem. Agora a pergunta é, o que é o bem? Vamos continuar lendo. O outro versículo agora. João 5, 25. Está ali embaixo. Você queria ler um versículo ou não? Não. Só... Em verdade. Vai anotando ali para depois. Pode ler? Pode ler. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouviram viverão. Ó, pode continuar. 5, 28, 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Você vê como fica mais claro ainda? Ressurreição para a vida, os que praticam o quê? Você está vendo como fica mais claro o tribunal de Cristo agora? E os que praticaram o mal? Ressurreição? Para o juízo. Que ressurreição essa aí é do juízo? É a segunda morte. É a segunda morte, que é depois do milênio. Ó, e ainda nesse versículo aqui vai ficar bem mais claro ainda que é o bem e que é o mal. Gênesis 4, 6, 7. Quem lê? Eu posso ler. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que se descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumprido no ano. Ó, viu? Sobre Caim, né? Que coisa impressionante. Aqui o exemplo de Caim, né, irmãos? Lembra lá? Sim. Por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? Por quê? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Você está vendo o bem aqui? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já se aporta e seu desejo é contra ti.
mas a ti cumpre dominar. Agora, em 1 de João, capítulo 3, versículo 12, vai falar o que é o bem aqui. E por ende você vai ficar claro o que é o mal. Não segundo Caim, que era do maligno. E assassinou a seu irmão. Por quê? Por que assassinou? Porque suas obras e de seu irmão. Você está vendo que agora está ficando mais claro o que é o bem? Justiça. Irmão, justiça na Bíblia somente é aquilo que vem de Deus. É a vontade de Deus. Você está vendo? Quando alguém faz a vontade de Deus, então está praticando o quê? Justiça. O bem. Então, o tribunal de Cristo é justamente para determinar se nós estamos na justiça de Deus ou estamos procedendo mal. Proceder mal, segundo Caim, é fazer a sua própria vontade. Porque ele, desejo estava onde? Estava nele. Mas cumpria ele dominá-lo. Mas ele dominou, não? Não dominou. Quer ver mais ainda? Gálatas. Não, perdão. Apocalipse 24, 5. Espera um pouquinho, não, esse não. Ainda não. 22, 12, não é? Não, é 24 ao 5 aqui, né? Nós já limos, eu acho que. Não, ainda não limos, mas... Não, é que 24, 5 está aqui. Não, é que eu não vi, eu vim para a folha daqui porque eu estava acompanhando no rádio, acabou a bateria. Sim, Apocalipse 24 ou 5, né? Sim. Podemos ler, vamos ler. Quem lê, por favor? E também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Isso aqui eu destaquei simplesmente para mostrar o que nós já tínhamos visto, né? Que existem duas ressurreições. Uma que é para a vida e outra que é para juízo. Agora o versículo em destaque que está aqui, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14 ao 19. Isso aqui vai mostrar quando é o juízo, ou quando é o tribunal de Cristo. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como se intromete em negócios de outro. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus como esse nome. Amém. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Tá vendo como fica bem claro agora, irmãos? Você vê, você já tinha reparado que hoje é, aqui eu falei desse 7, né? Porque a ocasião de começar quando? O juízo é pela casa de Deus. Quando que chega? Hoje. Já chegou. Já chegou. Hoje. Nós estamos diante do tribunal de Cristo. Quando você vai analisar a palavra tribunal, e é interessante nós voltar lá de novo na página, né? Que nós vimos aquele versículo de bem destaque, 2 Coríntios 5:10, né? Eu vou ler aqui para os irmãos. Aqui é impressionante a tradução no grego, né? 2 Coríntios capítulo 10,
capítulo 5, versículo 10. Fala assim, a palavra é essa, né? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal. Então, o que é tribunal aqui? Sabe, irmãos? Tribunal é pódio. Pódio, sabe quem que é pódio, não? Onde sobe aqueles... Vencedor. É. Onde soube o vencedor? É, o vencedor. O primeiro lugar, né? Isso. Coroado. Você já viu o pódio, né? sim. Que tem primeiro, segundo e terceiro, né? Tribunal aqui, irmãos, é pódio. Então, todos nós, hoje, cada dia, compadecemos diante do pódio. Eu pergunto, quem que está no pódio hoje? Só Ele, irmãos. Ele é o modelo nosso. Então, quando nós, irmãos, estamos hoje na fé, a casa de Deus está sobre juízo. O juízo hoje não é para condenação, é para que manifeste se nós estamos praticando o bem ou o mal. Qualquer coisa que nós fizermos por nós na carne é que prática isso. Mal. É o mal. É fazer a nossa Vontade. própria vontade. Praticar justiça é aquilo que vem de Deus, a vontade de Deus. Aquilo que Deus está revelando no seu coração. Então, quando... Uma observação só que eu estou lembrando que É. o pódio sempre tinha que estar elevado. O vencedor. Isso, Até isso. agora tem alguns modelos assim. O vencedor aqui e o primeiro colocado, segundo colocado, mas o vencedor em cima. Porque a palavra tribunal é behemoth, altura. Aquele bicho de Jó, ele chamado de behemoth, Olha. ele ficava situado nessa altura. Ninguém conseguia mexer com ele. Tinha 2 bichinhos em Jó. Bichinhos, monstros que Deus descreve. E aquele chamava behemoth, porque ele estava nessa altura. Então, Olha. a tradução de tribunal é altura. Behemoth, onde o Senhor está, nessa altura. Então nós comparecemos, olhando para o vencedor, para o É. Isso, muito bom. Só para testificar do que o irmão está falando, né? Isso. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados. Muito bom esse versículo. Onde está, 1 irmão? Coríntios 11. Olha, anota aí, 31 irmão. e 32. Esse anota no 2 Coríntios 10. 1 Coríntios 11. Esse versículo é demais, hein, irmão? Segundo? Não, falei segundo? Segundo, você falou? Não, primeiro. Primeiro Primeiro. é 11, 31, 32. Coloca ao lado de qual? De julgados? Eu acho que pode ser aqui no 1 Não, Pedro, né? 1 é Pedro melhor, verdade. 1 Pedro 4, aqui na página 2. 11, Primeiro- 31, ainda 32. Apocalipse 20, 11. Não, esse é Não, para... é que ele já tinha comentado. Tinha né? comentado que é a distinção do tribunal... Isso, trono branco. 1 Coríntios 1, 11, 31 e 32. 11, Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Muito bom esse versículo, né? Complementou mesmo. Ó, tem mais um versículo que eu destaquei aqui, que é 2 Timóteo 4, 7 e 8. Na página 3 agora. Tá ali, ó. Tem marcador aqui, se alguém quer, né? Qual você vai marcar esse segundo Timóteo? Não, o 2 Timóteo está marcado ali na página 3. Aí, aqui. Quem achou pode ler. Está aqui? Na 3. 2 Timóteo. Tessalonicenses? Peraí. Onde? Segundo Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, perdão, eu que estou errado aqui. 4, 6. Tô procurando. Cadê o Timóteo? É 2 Tessalonicenses 1, 4 ao 6. Quem quiser ler. A tal ponto que nós mesmos precisamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Você Se viu? de fato, Pode ler. Pode. Pode. se de fato é justo para com Deus, que ele dê
em paga tribulação aos que vos atribuem. É interessante, irmãos, aqui o reto juízo de Deus. Qual que era o sinal evidente que eles estavam no reto juízo? As tribulações que eles estavam passando. Porque, irmãos, as tribulações, quando nós passamos dificuldade, é um sinal de que nós estamos diante do tribunal. O tribunal é para evidenciar. Quando vem uma circunstância, evidencia se nós estamos na fé, ou se nós estamos praticando bem, praticando justiça, ou se nós estamos praticando mal. Que praticar o mal, ficou claro, é fazer nossa vontade. Por mais boa que seja, ainda continua sendo a nossa vontade. E as circunstâncias vêm para mostrar no nosso coração, evidenciar o que está no nosso coração. Exatamente. Também. Aí ele coloca para fora aquilo que nós temos no coração e Deus, se é do Senhor, é para onde que nós vamos. Se a gente vai Não é para o bem ou se a gente vai para o mal. Ou se a gente vai fazer a vontade de Deus e usar o escudo da fé, ou a gente vai para nós mesmos. Essa vontade é verdade. Agora, você vê que Deus vai nos julgar, o título que eu coloquei, Deus vai nos julgar de acordo às nossas obras. Mas para que ele vai julgar? Para condenação ou para limpeza? Você está vendo? É para nos limpar. Ó, aqui não está, mas vamos lá. Para nos limpar, para que dê mais fruta ainda. Isso, ia lá. A irmã já pegou já. Capítulo 15, né? De João. Versículos... Não está ali, não. Tem que colocar aí do lado, né? Versículo 1 e 2, irmãos. E o 3 também. João? 15, né? João 15. 1, 2 e 3. 1 ou 3. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhe tenho falado. Isso. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu neles, este dá muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, Sim. E vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, Aí. que deis muito fruto, assim serei meus discípulos. Amém. Olha que interessante, né, irmãos? Nós estamos falando do juízo na casa de Deus, né? Nós estamos na videira, né? Quem que é a videira? É o Senhor. E o ramos, quem que é? nós. Nós. Por isso que o versículo 2 é interessante. Todo ramo que estando em mim não der fruto. O que o pai faz? Corta. Ele corta. Agora, quando um fruto, ou quando um ramo está dando fruto, o que o pai faz? Limpa. Ele limpa. Limpeza todo mundo sabe, né? É cortes, né? Vai podando. Ele vai podando. Então, a limpeza que Deus está fazendo em nosso coração são através das circunstâncias que manifestam que nós estamos vivendo. Quando manifesta que nossas obras são más, então o que o Pai faz? Porque nós estamos na fé. Ele limpa. Para que nós demos mais fruto ainda. Agora, se tem alguém que não está dando fruto, o que ele faz? Ele corta. Que ele não dá fruto, irmãos. Ele está na videira, mas não está permanecendo, né, na fé. Você vê que é interessante esses pontos aqui, a gente ressaltar que você... Nessa questão do fruto também, até coloquei quando o irmão falou aqui da obra, né, porque toda vez que ele cita lá em Romanos 8, 23, 28, por exemplo,
independente das obras da lei. Da lei. Daí lá em Gálatas também ele fala assim, justificado por obras de lei. Isso. Porque quando a gente olha para isso, as obras da fé são outra coisa. Isso, muito bem. Então, esse não dá frutos, ele tem a ver com obras, mas não a obra da lei, Isso. mas com a obra do Espírito. Isso, Né? Então, aquilo que a gente vê lá em Tiago, isso. e Tiago 2, a gente vai ter, Tiago 2, 21, se eu não me engano, Isso. ele vai falar, inclusive, desse texto que está falando de Abraão ali. Uhum. Hebreus, Tiago? Tiago 2, ele vai falar das obras fé sem obra, né? Sim. 21. Por acaso, 2:21, ele fala assim, por acaso, não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Sim. Por quê? Ele fez isso de própria vontade? Não. Não, mas ele fez pela fé. E daí Hebreus vai falar por que ele fez também. Ele não fez porque não acreditava, ele fez porque acreditava. 11:17. Sim. Olha o 11:17, o que fala? Um pouquinho para trás. Hebreus 11:17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu a promessa de Deus estava pronto a sacrificar seu filho. Mas por quê? Do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Sim. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente Que o recobrou. recebeu de volta. Isso. Então, a gente vê que a fé, ela gera obras, mas a obra de obediência. Isso. Então, quando lá fala, você pode ver que sempre vai estar assim, não está atrelada às obras da lei, mas a fé, ela é sempre atrelada às obras. Mas qual obras? As obras da fé. Isso. Que fala lá em Hebreus 11. Todos eles tiveram obras em Hebreus 11. Todos obras de fé. Noé, quando divinamente inspirado, aparelhou uma arma. Então, assim, olha só, para a salvação dele e da sua família ainda. Tem isso complementando, né? Porque ele fala assim, ó, Noé, quando divinamente inspirado, ou seja, ele recebeu de Deus algo, o que ele faz? Ele obedece. Obedece. Então, ele aparelha uma arma. Vocês estão vendo, então, que Abraão não era um louco que falou assim, não, vou sacrificar meu filho. Não. Não. Ele escutou, teve certeza daquilo e falou assim, ele foi fiel para me dar esse filho. Verdade. E a promessa está nesse filho. Então, se ele prometeu que a promessa está nesse filho, ainda que ele mandou eu sacrificar esse filho, ele vai me dar de volta esse filho. Por isso que ele não teve impedimento nenhum de fazer aquilo, porque ele tinha certeza. Certeza. A vida dele tinha sido experimentada já. E no nosso caminhar é assim também. Né? Quantas vezes Abraão errou na vida dele? A gente pegou várias vezes. Mas chegou num ponto que ele tinha tanta fé, mas tanta fé, que ele falou assim, não, o que é mais importante para mim é meu filho. Não, vou entregar ele porque Deus está pedindo. Ele podia ter falado assim, né? O senhor me deu, agora o senhor quer tirar? Desculpa, irmão. Não. Tá bom, tá certíssimo. Vamos, pessoal. Complementando o que ele falou, né? Apocalipse 22:12. Olha que lindo. Porque, como é que é um negócio? Não tem obras, então? Se dizermos que a fé, para você crer para a salvação, não depende das tuas obras. Então, como você aplica o que o irmão vem falando, né? Muito bem exemplo do Abraão. Olha Apocalipse 22:12. Aqui na página 3, né? 21:12, né? É. 22:12. Ele tem que ler agora. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aí, você vê, aqui obras não é dos ímpios. Ele vai retribuir galardão. Você está vendo a distinção? Aqui galardão é somente para quem? Os crentes. Os crentes da fé aqui não tem nada a ver. Obras dos ímpios aqui. Você vê que diferença agora? É que eu achei bem interessante ele ter falado assim, a obra da fé. Isso. Todo mundo praticou uma obra. Isso. Tanto para o bem quanto para o mal. Exatamente. Por isso- É a obra da fé, que veio para o bem, né? Que é aqueles que acreditam, mas tem a obra do mal Da lei. também. Da lei. Exatamente, a obra da lei. É. Você vê, por exemplo, irmãos, a transição da antiga aliança para a nova, né?
uma grande dificuldade, por exemplo, para alguém que estava na antiga aliança e entrar na nova era muito grande. Porque eles estavam acostumados com tudo que dizia a respeito da primeira aliança. E uma delas era justamente praticar obras da lei. Agora que entrou na nova aliança, eles não conseguem entender o que significa realmente a nova aliança e transportam coisas da antiga aliança para a nova. Agora, as obras da carne ficou evidente ali em Gálatas capítulo 5, versículo, eu acho que é o 22, né? Não precisa ir lá, mas se quiser anotar aqui do lado do Apocalipse 22, 12, né? Aqui ele vai falar ali em Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai falar que as obras do Espírito, ele não diz obras, diz a obra. É uma só, né? Perdão, o fruto. As obras da carne, ali é Isso. o fruto. Né? O fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito são as obras que nós praticamos. Como que você sabe disso? Ó, quer ver? Apocalipse 14, 12 e 13. Está ali do lado. E lembrando que lá quando ele fala de fruto, João 15, ele fala fruto. Exatamente. Então você pode ligar esse fruto Com ao fruto do Espírito. Exatamente. Porque as nossas obras são o fruto do Espírito. Né? Então, o crente tem obras, sim, obras de obediência, obras derivadas da fé. Isso. Aí, porque tem muitas pessoas que falam assim, a gente tem que fazer obra, né? A obra, o teu corpo, Isso é carne. do mal. Então, é porque assim, você vai no juízo e vai assim, a obra do corpo, ele fala, né? Que a gente já passou, né? Mas eles falam assim, que é o que você fez de bem e o que você fez de mal. Isso. Entendeu? Mas Então, o que a gente faz de bem na carne é mal também. então, não, mas assim, eles falam assim, que é isso que você vai estar em juízo com Deus na hora lá. Que você fez o bem, Né? que você fez o bem, se você fez o mal, não é assim o bem da carne que você fez aqui. Ó, lê Apocalipse 14, que está ali. Depois nós lemos desses 6, 24 e 27. Mas lê primeiro Apocalipse 14, 12 e 13. Isso. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu, dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aí, ó, tá vendo? As suas obras acompanham. Você está vendo? A obra da fé. Que obra que acompanha aqui? Obra da fé. Agora, para entender mais ainda, está ali um versículo embaixo, João 3, 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Ó, você vê a diferença da obra da fé? Sim. Aonde que é praticada a obra? Em Deus. Como que é possível praticar uma obra em Deus? Porque nós estamos andando no Espírito. Então, essas obras são obras de justiça, obras da fé. Justamente o que nós lemos no Apocalipse 22, 12, né? Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um Conforme. as suas obras. Quais são as obras dos irmãos? Aquelas que são feitas em Deus. Os Viu? atos de justiça dos santos. Os atos de justiça dos santos. Está vendo que impressionante agora? Como fica mais claro? Mateus, aqui tem um versículo, Mateus 16, 24. Vou ler eu. É o segundo aqui, depois do Apocalipse, né? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então está ficando mais claro que são as obras, né, irmãos? Está deixando mais claro, né? Efésios 2,10. Olha que lindo esse versículo. 2,10. Quem quiser ler. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quais obras são, irmãos? As obras As da obras da fé. fé, Isso. Que são feitas onde? em Cristo. Em Deus. Você está vendo impressionante como Em fica Deus. claro, né? É Cristo. Em Cristo. É.
São feitos por meio do Espírito. Amém. Então, a gente tem a unidade, né, nos três ali. Maravilhoso, né? Ó, tem um subtítulo aqui novamente, que vai ser a parte final, para terminar de ler, né? Diz, de que maneira vamos ser recompensados? E aqui vem a pergunta do irmão, né? O galardão, né? De que maneira? Então, existe, irmãos, muito ensino, né? Você vai entrar ali, muitos irmãos falam bastante sobre isso, né? Aqui eu fiz só um resumo, né? Porque tem muito para abordagem sobre isso. Mas, conceitualmente, eu queria mostrar em Mateus 19, 28 e 30. Essa parte final aqui, algum irmão, por favor, para ler? Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Só um pouquinho. Aqui eu só vou esclarecer para os irmãos. Aqui se sabe qual que é o contexto? É quando o Senhor fala com o jovem rico. Ali no versículo 16, do mesmo capítulo, ele vai falar sobre o jovem rico. E ali no jovem rico, ele tem uma forte impressão para todos, não é só para o jovem. Embora o jovem foi entristecido, lembra que o Senhor mandou ele vender todos os seus bens, lembra? Eles ficam, quem vai salvar então? Aí justamente. E a gente que deixou tudo. Isso. Aí todo mundo que estava ouvindo isso ficava escandalizado. Porque o Senhor mandou vender ele todos os seus bens. Aí eles perguntavam, todo mundo ficou perguntando, mas então, quem que vai conseguir, né? Essa frase, né? O que o Senhor falou? O que é impossível para o homem, para Deus é possível. E aqui, ele vai desenvolver isso que a irmã leu. Pode ler o 29 agora, irmã. E uma vez, um irmão falou algo muito importante ali. Porque ali, ele está se referindo à própria graça, né? Sim. É impossível para o homem. É impossível para o homem, mas para Deus, nada é impossível. Porque Isso. é a graça dele de Deus. manifesta. Muito bom. E pode ler, irmã. Pode ler? Pode. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Vem que impressionante aqui. O relato do Senhor é muito categórico. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, isso aqui Pedro foi, né? Aproveitou o embalo ali do Senhor falar isso. E Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir, deixamos casa, deixamos embarcação, deixamos tudo, né? Aí o Senhor responde dessa maneira. Olha que impressionante, irmão. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos. Por quê? Por causa do meu nome. Receberá muitas vezes mais e heredará a vida eterna. Então aqui, irmãos, a expressão bíblica está mostrando que uma pessoa que está comprometida com o Senhor. Por isso que nós não temos o que vai ser a recompensa. Se você quiser encontrar um versículo que te diga o que você vai receber, não tem. Mas o que você recebe, recebe. Agora veja bem, existe uma distinção entre a herança da vida eterna, a coroa da vida, ao que você vai receber como aqui fruto, ou galardão. Você vê que é interessante isso aqui, irmão. O próprio texto bíblico está dizendo. Nesse contexto aqui, também nós temos aqui, eu acho que não coloquei, né? Capítulo 20, até podemos ir lá. Capítulo 20 dele? De Mateus, não está aqui. Tá. Mas é muito interessante abordarmos isso, por causa de que dentro desse contexto, aqui tem os trabalhadores da vinha, né? Da vinha do Senhor, né? Ó, você vai ver que lindo que aqui. Mateus 20. Mateus 20, eu acho que é... Vamos ver se eu desses 6. Aqui no 20 você tem um pedido de Tiago, né? De João. Lembra que a mãe foi lá? Quem vai sentar direito? O negócio vem forte, porque todo mundo começou a falar de galardão e tal, então vamos aproveitar, né? Falando, você vê como que é? Oportunista. Aí perguntou-lhe ele, quem queres, né? Eles indagaram pedindo, né? Perguntou ele, quem queres?
ela respondeu. Quem que era ela? A mãe de Tiago e de João. Ó, fala assim, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Você está lendo? Capítulo 20. 20, 16. 16? É, 20, 20 é. 20, 20. Achou? 20, 20 é. Ó, agora 21. Perguntou ela, o que é isso? Ela respondeu, manda que teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis? Pedis vos viver o cálice que eu estou para viver? Podeis vos viver o cálice que eu estou para viver? Responderam, podemos. Então, versículo 23, quem lê? Eu não abri. Você viu? E diz-lhe ele, na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Oi, você está vendo? Então, como é que nós podemos questionar o que está escrito? Tem lugar reservado? Não tem? Tem. Então, quem que determina onde vai sentar, quem que vai fazer onde, é Deus. Tá bom? Então, logicamente, o Senhor confia, por exemplo, Paulo, né? Quantas epístolas nós temos de Paulo? 13. Mas de outro não tem. Então, aquele que se esforçou e que viveu uma vida, a gente sempre fala isso, né? Que ele sofreu tudo e aquele que ficou na moleza, né? Existe uma diferença, né? Vamos falar assim, foi fiel ao Senhor, mas não teve o mesmo esforço que o outro. A pergunta é, vamos receber todos iguais? Então, cada um vai receber conforme aquilo que Deus determinou. Mas também existe o outro lado. Que uma pessoa que se envolve com muita coisa, como foi Paulo, quem que deu isso para ele? Deus. Porque senão vamos atribuir que é a capacidade nossa novamente. É a graça, e ele fala isso, né? Quando você vai em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, ele diz assim, porque eu trabalhei muito mais do que esse. E ele fala dos apóstolos. Está falando dos 12. Não eu, mas a graça. Mas não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, muito bom. E tem um versículo que é em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que está inclusive aqui anotado. Acho que está no final ali, né? Coloquei ali primeiro de... 4:7. 4:7, ó. Porque quem que te faz sobressair? E que dês tu que não tenha recebido? E se recebeste, por que te vanaglorias, como se não tivesse recebido? Tá vendo? E uma coisa que a gente tem que ter, se o irmão me permite, Sim, irmão. é uma coisa que a gente tem que ter ciência, porque senão a gente quer, se a gente quer repetir aquilo que foi feito, né? Porque daí, assim, se Paulo fez tanto, então vou fazer igual Paulo. Mas não é isso. Não, muito bem, irmão, muito bem. A ideia que a gente tem que ter que é sempre a obediência. Então Noé aparelhou a arca. Abraão levou o filho dele. Isso. E pra gente, o que o Senhor tem pedido? Isso. E daí, assim, ele nunca pede nada fora das Escrituras. Primeira coisa que a gente tem que ter clareza. Mas ele nos pede algumas coisas. E a gente tem que ser fiel nessa proporção, na proporção da nossa fé. Então, é nisso que o Senhor vai nos galardoar, né? O galardão dele é mediante aquilo que ele tem colocado no nosso coração. Verdade. Nós temos sido fiéis? Essa que é a questão. Né? Então não dá para comparar, porque se a gente ficar parando assim, ficar falando, nossa, mas Noé aparelhou uma arca. Quem mais fez alguma coisa parecida com o que Noé fez? Foram quantos anos? 100 anos fazendo a arca? Não sei quantos anos agora, mas foram muitos. Imagina, a vida dele, todo mundo falando mal dele ali, falando, nossa, o cara é louco, nem chover, chove, ele está fazendo uma arca. Para que essa arca? Imagina o sofrimento que esse homem teve. Daí você olha diante dele, Moisés,
Mas não é isso. Né? O Senhor tem uma medida para a gente. E a gente tem que ser fiel nessa medida que Ele tem para a gente. Verdade. Irmãos, eu vou fechar por aqui, por causa do tempo. Mas os irmãos depois leem, aqui tem Marcos 10, 35, 1 Coríntios já limos, e João 3, 27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, irmãos, vamos aproveitar o tempo de hoje, né? Para praticarmos o bem. Isso que o que ficou mais claro para nós, que o galardão é aquilo que nós permanecemos fiel até o fim. Amém. Né? Vamos permanecer firmes no Senhor até o fim. E realmente o estímulo, né? Falar do galardão. Combater o combate, bom combate, né? Isso. Exatamente. A carreira, isso. Vamos ter esse coração até o fim, né? Nosso galardão, irmãos, não é assim. Por exemplo, tem pessoa que fala assim: eu fiz tanta coisa para o Senhor, 40 anos, mas agora abandonei a fé. Adiantou? Tem que ser até o fim. Deixa eu ler isso aqui, irmão. Pode. Eu bati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Amém. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te louvamos, Senhor. Obrigado por essa tão grande salvação. Que o Senhor possa nos fazer permanecer firmes em Ti. Amém. Nada temos recebido de nós, tudo provém de Ti. Amém. Nós queremos corresponder sendo fiéis até o fim. Amém. Ainda, Senhor, a nossa fidelidade vem por Teu grande amor. Queremos permanecer firmes na fé, unidos à videira verdadeira. E assim podemos ser aqueles que dão fruto. O fruto que vem de Ti, Senhor. Obrigado. Nós te agradecemos, Senhor, por cada irmão, por Tua palavra que é viva e que é eficaz. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a É que nem Deus. o irmão ali falou quando ele orou. A gente não pode ser só ouvinte, a gente tem que ser praticante da palavra, né? Não Amém. só ouvinte, né? É verdade. Amém. Quem ama a sua vida, perde. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai honrará. Vamos ler também 1 Coríntios 10. Coríntios 10. De 16 até 16, 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A gente tem nas Escrituras essa figura do pão, né? E do trigo. E quando a gente se reúne para lembrar daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, né? Lembrar da obra dele, na verdade, e o poder e a eficácia dessa obra dele nas nossas vidas, não tem como a gente não pensar que ele é o grão de trigo que caiu na terra e morreu. Só que quando ele caiu na terra e morreu, ele não ficou só. Verdade. Porque ele deu muitos frutos. Amém. Mas vamos pensar como que é isso. Porque quando a gente planta um grãozinho de trigo, nascem muitos frutos. Mas esses frutinhos, o que vai acontecer com eles agora? Esses grãozinhos novos? Vai cair, vai cair na... Eles vão cair na terra e morrer também. Vai morrer e depois vai dar É isso que ele espera da gente, né? O exemplo dele é esse. Porque ele fala assim, aquele que amar a sua vida, que quer dizer, não entregar a sua vida para fazer isso também. Então, tem um grande ensinamento, porque é um caminho de cruz. É um caminho de cruz. Mas ele tem mais significados, porque esse caminho de cruz, também o grão, ele é triturado. E quando esse grão é triturado, ele gera uma massa. Que é essa massa aqui.
Né? Não é essa massa aqui, não é essa massa aqui, ela vem do grão de trigo triturado. Sim. E esse grão de trigo, para fazer essa farinha e fazer uma unidade, um pão, ele precisa de algumas outras coisas. Passa por um processo, né? Por um processo. O que ele precisa? Ele precisa de água, precisa de azeite e precisa de sal. Então o pão, esse pão, ele é um pão que ele é feito com trigo, que tipifica o nosso próprio Senhor Jesus, né? Ele é o pão que desceu do céu. Amém. Né? Ele é o grão de trigo, ele é a essência desse pão. Mas não para aí. Ele também é a palavra de Deus, a água que nos lava. Amém. A água que foi colocada para fazer a liga desse pão. Mas não para aí. Porque também o óleo, o azeite foi colocado nesse pão. E o fermento? O fermento não entra nesse pão. Não entra. Não entra, porque o fermento, ele é algo que é uma doutrina ruim, que está fermentando, né? Até muita gente acha que aquela figura de que a mulher esconde o fermento na massa e que leveda toda a massa é uma coisa boa, mas não é. Ali está falando de que na igreja foi colocado alguma coisa que é uma doutrina ruim, que tem fermentado. Mas o Senhor é o nosso asno. Amém. O Senhor, quando ele se entregou naquela cruz, como fala aqui, né, em 1 Coríntios 10, olha só, não é de fato que o cálice da bênção, que é a comunhão, o cálice da bênção que abençoamos, é a comunhão do sangue de Cristo. Não é fato isso? Então, isso quer dizer o quê? Quando ele estava na cruz e que abriram o lado dele e saiu sangue e água, e não saiu só sangue, saiu sangue e água, isso nos livrou da nossa culpa. Né? Lembra que a gente estudou que o que não podia aperfeiçoar o homem, o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo nos aperfeiçoou. Isso aperfeiçoa a nossa consciência. Em Hebreus vai ensinar. A nossa consciência. Então, esse sangue que verteu naquele lado, ele é o sangue que nos dá a comunhão. Hoje nós somos um corpo só, por quê? O sangue dele nos lavou de todo pecado. E por isso nós podemos ter comunhão. Então, o grão de trigo triturado, o amassado, o grão de trigo que morreu, é quem nos dá essa comunhão. Amém. Né? Verdade. Mas ele não para por aqui, porque ele continua. Não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora sendo muito, somos unicamente um pão. Por isso que um pão. É lógico que isso tudo são figuras e a gente faz tudo isso para lembrar da obra do Senhor, da entrega dele naquela cruz. A gente tem que olhar para esse momento e pensar que, assim como outros momentos da vida do cristão, ele não é um momento que a gente só faz lembrança. Ele é um momento que é uma realidade espiritual. Amém. Aquilo ali não vai tornar o corpo de Cristo como muitos pensam, porque a gente está aqui fazendo lembrança. Mas esse fazer lembrança dele, em memória dele, isso é uma realidade espiritual. Porque é algo que nós esperamos, mas é algo que nós já desfrutamos. Porque essa comunhão que nós temos, e a gente sabe que essa comunhão que nós temos muitas vezes é mais forte do que laço de sangue. Verdade. Muito mais, né? Muito mais, muitas vezes. Né? A gente conhece o irmão e parece que Conhece toda a vida. conhece toda a vida já. Por quê? Será que é por acaso? Não. Não. Porque o sangue do Senhor nos lavou. Amém. A nossa consciência foi purificada Amém. pelo sangue do verdadeiro sacrifício. Aleluia. Então nós temos essa comunhão. Porque nós, embora muitos, nós somos parte de um só corpo. Amém. Nós somos grãos triturados ali também. Né? Glória a Deus. Se nós perseverarmos, se nós não amarmos as nossas vidas, se a gente seguir o caminho da cruz. Amém. Né? Lembra que não tem só um momento a salvação. A salvação, ela acontece em 3 momentos. Né?
o momento que a gente é recebido no corpo, o nosso caminhar e depois a nossa salvação no corpo. Né? Nós somos salvos no espírito, na alma e no nosso corpo. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Que Vamos coisa. passar a 1 Coríntios 11, a gente... Tá. O irmão queria falar? Não, não. Por favor. Não, irmão, não. Realmente é uma alegria, né? Partilharmos de um único pão. Embora somos muitos, né? É um só corpo. E todos participamos unicamente do pão. Do único pão. E esse aqui é muito interessante porque o pão, né? Que representa o corpo do Senhor. E o sangue, que representa o cálice. Você tem a figura, né? Em que momento que o sangue é tirado do corpo? Só na morte. Então, nós estamos lembrando nessa figura aqui a morte do nosso Senhor. Então, a morte parece tão negativa, mas essa morte, né, é uma morte de vitória. Amém. Amém. Nós Glória a Deus. fomos aproximados, né? Agora estamos perto. Glória a Deus. Nesse sacrifício, é o sacrifício eficaz. Amém. O único sacrifício Amém. que foi eficaz em todos aquele monte de sacrifícios. É o único que teve eficácia para purificar a nossa consciência, né? Pela morte nós se unimos a Ele, né? Amém. Amém. Temos uma união. Um só corpo. 1 Coríntios 11, 23, próxima página está na minha Bíblia. Fala assim, porque eu recebi do Senhor o que também entreguei. Que o Senhor, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo. Não fala este, porque se falasse este, falava esse aqui. É. Não, mas isto é o meu corpo. Me perdi. Entreguei. Que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão, beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue. Cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém. Porque quem come e bebe, né, lembra, veio agora aquele versículo, se nós julgássemos a nós mesmos, nós seríamos isso. condenados. Como sempre. Isso. Que se examine a si mesmo e coma e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre muitos de vocês fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém. Meus irmãos, Eu achei muito interessante o 27, que quando eu estava na igreja, eles falavam assim, por isso aquele que comer o pão ou beber o meu cálice, indignamente. Então, a gente às vezes assim, eles falavam que a gente tinha que ficar pedindo perdão, mas tem um significado, né, irmão Vitor, assim, do indignamente. Sim. Não Sim. é indignamente eu, porque me julgar eu, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, e, né, indignamente, né? é isso que eu ia Então, falar. A gente não quer poder. Sim, você não pode participar, entendeu? Mas ele fala duas Porque nós coisas. somos pecadores, temos nosso pecado, nós não podíamos fazer nada. Ele fala duas coisas que a gente tem que Sim. ter consciência aqui, né? Então, assim, muitos falam assim, tem que só come o pão e bebe o cálice aquele que batizou algumas Sim, doutrinas. sim. Outros falam assim, Que é não, casado, que é casado também. eu tenho que fazer se fizer isso, tem que fazer se fizer aquilo. Ele só dá uma coisa pra gente tem que discernir o corpo. Isso. Então, aquele que participa do pão A morte tem que ter consciência da morte. O que é isso? do corpo de Cristo. Né? Ele Então fez. tem que ter consciência de que o que é o corpo de Cristo. Então, essa é a primeira, né? E ele fala assim, que a gente precisa se examinar cada um. Se
mesmo. Então fala também que a gente tem que olhar como está a nossa vida diante do Pai. E que muitas vezes a gente pode até estar em pecado. Só que ele não fala assim, não coma. Pelo contrário, ele fala, examine-se a si e coma. Porque se examinar a si, é ir diante do Senhor também arrependido daquilo que a gente tem feito, que não está na vontade dele. É a obra do bem. Exato. Se eu Então, estou na fé ou não, né? Exato. Mas pecar, todos nós pecamos. Sim. Né? Porque aquele que disser que não tem pecado, está mentindo. Né? Mas, olha, 1 João, né? Vamos lembrar, esse texto é muito bom. Isso aí. Esse texto tem que ficar com a gente dia e noite, para a gente não... Verdade. 1 João. Se dissermos que não tem pecado, 1,8. 1 João, que é 1,8. Então, 1 João lá no finalzinho, já, um pouquinho antes de Judas. Hebreus, Lá. Tiago, No final. Pedro e João. 1 João, 1 Pedro, estou aqui. 1 Pedro, Mais aí. Então, quem? Show? Sim. 1,8. 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, quando a gente examina a si mesmo, não tem como a gente falar, não tenho pecado. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Amém. Não quer dizer que a gente vai chegar e... mas Ele nos purifica. Essa é uma promessa. Amém. É uma promessa. Esse é o processo que nós temos passado, né? E é pelo sangue de Jesus. Amém. Né? Não é minha carne querendo matar o que eu sou. Né? Porque se a gente pender para a carne, isso gera morte. Eu falo assim, não, eu vou dar um jeito nisso agora. A gente não resolve nada. Mas pelo Espírito. Amém. Então, irmãos, Glória a Deus. nesse momento vamos... Amém. Glória a Deus. Você Amém. Então ficou grande o fonte que a gente vai ter que pegar. Obrigado, É bastante, pô. Maravilhoso, Senhor. Amém. Glória a Deus, Senhor. Dois, 4, 6, 7, 8, 9. Difícil, conta para mim. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor. Obrigado. Te engrandecemos nessa noite, Obrigado. fazendo lembrança, Senhor, da tua obra. Amém. Fazendo memória, Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Sim, Senhor. Nós te engrandecemos, Senhor, Te agradecemos, porque Senhor. nós não teríamos condições, Senhor, Não. de sermos salvos. Sim. Porque o pecado nos afasta de Ti, Senhor. Nos afasta. Como que nós cumpriríamos a lei, Senhor? Não, É verdade. não há possibilidade. E a lei só servia para nos aproximar de Ti, Senhor. Verdade. Nós, então, nessa noite, te louvamos e te engrandecemos. Obrigado, porque é através do Teu sangue, Senhor, que nós somos reconciliados com o Pai. Amém. E através da Tua carne, Senhor, nós temos acesso ao por esse novo e vivo caminho, Amém. ao verdadeiro tabernáculo, Senhor, Amém. a presença do Pai. Amém. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite, te bendizemos, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, abençoamos esses elementos, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Seja louvado, Senhor. Senhor, até aqui nos ajudou, Senhor. O Senhor nos socorreu até aqui. Obrigado, Senhor, por teu amor expresso nessa mesa, Senhor. Obrigado, Por Senhor. esses símbolos que são figura daquilo que o Senhor tem feito. Que o Senhor nos mandou lembrar. E toda vez que nós participamos, lembrarmos da tua grande obra na cruz. Essa grande salvação feita em ti, Senhor. Obrigado por teu sangue derramado, por teu corpo que foi oferecido por nós. Obrigado, Senhor. Te louvamos, Senhor.
Obrigado. Irmã. Amém. Até que ele venha. É que ele venha. Maranata, Senhor. Aleluia. Amém. Eu queria cantar uma outra antes. Pode ser? Não tem um louvor que fala assim, e ele vem Vem. soltando os pelos. Pode ficar. Né? Tem, mas eu acho que é isso. Não tem. Achei que eu lembrava. Ó. Qual que é? Vamos cantar o grão de trigo. Eu não lembrei. Qual que é? O grão de trigo. Mas eu não achei. Achei que eu tivesse o número gravado. Agora eu saí até do. O grão de trigo, qual que é? 140? 143. Tocar, irmã. 140? 143. O grande trigo, a terra caiu, o Senhor deu sua vida por mim e por ti, mas venceu a morte, ressuscitou, em vida nova. O grande trigo. O grande trigo, a terra caiu, o Senhor deu sua vida por mim e por ti, mas venceu a morte, ressuscitou, e vida nova. Aleluia, aleluia, meu Cristo. Aleluia, pois ressuscitou. Venceu o poder da morte. Aleluia, ao Senhor. Aleluia, aleluia, meu Cristo. Aleluia, pois ressuscitou. Venceu o poder da morte. Aleluia, ao Senhor, ao Senhor. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Quando foi por nós partido, com o sacrifício e nos uniu a ti. Agradecemos, Senhor, pelo cálice da aliança, fortalecendo a confiança, por eterno amor, e levou Jesus à cruz, para que a nós fosse dado pelo
sangue derramado, o perfeito acesso a Deus, e ao partir quando o cálice bebemos, vamos da comunhão. contigo, Pai, nós temos, estamos na igreja em união, fé nos laços de amor, uma voz de coração, Ô Senhor, oramos hoje a Ti, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.